Olá, hoje nós vamos falar sobre as memórias que dificultam a felicidade. Nós dissemos já outras vezes que a felicidade é uma atitude positiva diante da vida. Então, para que nós possamos ter essa atitude positiva, nós precisamos afastar as negatividades, não é? E a memória pode ser esse entrave, esse obstáculo. A memória, ela não é um armazém de conteúdos, de informações e de fatos. Não é? A memória, ela é formada pela percepção, compreensão, apreensão daquilo que nós estamos vivendo, né? E ela é indispensável para o aprendizado, tanto para o aprendizado mental, como para o amadurecimento emocional, para o aprendizado emocional, né? As memórias, normalmente, elas se formam a partir de uma experiência que nós vivemos. E a partir dessa experiência, nós traduzimos essa experiência com uma conclusão, com uma percepção. E quando, no presente, algum evento, alguma coisa, alguma pessoa, uma palavra, não é? um cheiro, um acontecimento, nos lembra aquela emoção que nós tivemos no passado, nós reagimos da mesma forma. Nós vamos buscar lá no passado, muitas vezes sem consciência. Nós não sabemos que nós estamos reagindo a algo que aconteceu no passado e que nós fizemos uma associação com o que está acontecendo no presente. E nem sempre o que está acontecendo no presente tem o mesmo significado. Mas como a nossa memória é comprometida pela emoção, ela não é real, não é? Então, existem várias memórias que nós podemos falar que são negativas, não é? A primeira delas é a memória ressentida. É aquela que nós nos apegamos, não é? A algo que nos fez sofrer e há um ressentimento a uma determinada pessoa, né? Então, a gente revive o que aconteceu, revive as emoções o tempo todo, né? Alimentando esses sentimentos negativos. Então, é difícil essa memória ser apagada, ser esquecida, né? Apagada não, porque nada que está na memória pode se apagar, a não ser que seja decorrente de um problema orgânico, né? De uma doença, em que a área do cérebro que tem o registro das memórias seja de alguma forma danificado. Fora isso, tudo que é significativo para a gente está registrado na memória, né? Então, a gente não memoriza tudo que acontece na nossa vida. Nós precisaríamos ter um HD enorme para poder tudo que passa, que acontece, que a gente percebe, que vive, aconteça, não é? Só está registrado na nossa memória aquilo que foi significativo, que teve uma razão para que a gente registrasse ele. Então, a memória afetiva, ela é uma impressão, não é simplesmente um arquivamento de um fato, né? Como uma foto ou um filme. Mesmo assim, a foto ou o filme, ele não revela toda a verdade, né? Ele apresenta o fato a partir de uma perspectiva, do ângulo em que a foto, a câmera está registrando, né? Então, imagine só se aquilo que nos ocorreu estiver permeado de emoções, como vai comprometer a verdade que ela já é relativa, né? Então, tem também a memória traumática, né? Que é quando a gente passa por um trauma, vamos supor, um assalto, né? Em que a gente se viu numa situação de perigo. Então, a gente sofre o impacto, né? Daquele evento, né? Daquela agressão. E aí
depois que passa o momento que a gente está seguro, seria preciso a gente soltar esse impacto, né? Respirar, né? Ter a consciência de que aquilo passou, não criar pensamentos e crenças de que de agora por diante aquilo pode se repetir e ficar em alarme, né? Por conta disso, em estado de vigilância, de atenção. E aí, se a gente consegue fazer isso, aquele impacto ele é dissolvido. Mas normalmente a gente não aprendeu a fazer isso, né? Nós não temos esse hábito de fazer isso. Então, por isso, as memórias traumáticas, elas normalmente ficam na nossa lembrança, né? As lembranças ruins, né, de coisas que não foram agradáveis para a gente, né? Porque a gente não aceita que na vida a gente pode passar por coisas ruins, por coisas boas. É simples assim, não é? E não se transformará em memória se a gente simplesmente viver aquela experiência desagradável e soltar ela, deixar ela para trás. E a pior das memórias negativas é aquela decorrente da não aceitação do que se perdeu, né? Então, aí vai as coisas, né, que a gente perde. Se, por exemplo, a gente tem um padrão financeiro bom e, de repente, a vida nos causa uma situação de desemprego ou de um subemprego e a gente não aceita, né, não se adapta à condição que está vivendo agora, ou a perda de uma pessoa, né, ou por morte, ou por uma separação, enfim, por essas situações. Então, como a gente não aceita, né, que a vida é mutável e que nós também precisamos acompanhar a vida mudando, né, seguindo em frente, nos adaptando ao que existe agora, está no presente, aí essa memória nos causa sofrimento. O que a gente pode fazer para que essas memórias elas sejam trabalhadas, não é? Primeiro, revisitar o passado. Revisitar o passado com um olhar distanciado, né? Das emoções, com um olhar objetivo, para verificar a veracidade do que de fato aconteceu, né? E principalmente a nossa intenção, né? Qual foi a nossa intenção que de alguma forma contribuiu para aquele evento? Qual foi a nossa ação que nós contribuímos para que aquele evento desagradável aconteça? E a partir do momento que a gente consegue de alguma forma dar um novo significado para aquele passado, né? Inclusive aceitando que as coisas são como são e que a gente não pode mudar, né? Nós não podemos mudar o passado, é impossível. Então, essas memórias, elas ficam amenizadas em nós. E aí nós precisamos transformar as boas lembranças numa saudade boa. Como é a saudade boa? A saudade boa é aquela em que a gente lembra de coisas boas com gratidão e desapego, não é? Podemos, inclusive, revisitar os sentimentos e as sensações boas que aquele momento provocou, e isso nos nutre, não é? Então, são lembranças boas. Então, nós precisamos construir boas memórias, não é? Ressignificar aquelas que são boas, mas que são doloridas por a gente não aceitar que aquele momento passou, e as lembranças novas, não é? Que a gente precisa focar no presente, porque é no presente que a gente pode se abrir para novas chances, novas possibilidades de sermos felizes, né? Está disponível para todos a todo momento, né? E nós precisamos ter em mente duas coisas importantes: o passado não volta e o passado não se repete, seja um passado bom ou um passado ruim, né? Então, ele pode servir de parâmetro apenas para o nosso aprendizado, mas recearmos ele ou desejarmos que ele se repita é uma fantasia, tá bom? Então, se você gostou da palestra, eu peço que dê o seu like,
Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Se você tocar no sininho, você será notificado das novidades do canal. Tá bom? Até a próxima oportunidade.